Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico, seja da televisão, das redes sociais, dos aplicativos de áudio, em qualquer lugar que você procurar, o melhor será sempre o Vejam Só. E você vai nos encontrar em todas essas plataformas também, tá bom? Daqui a pouquinho vou explicar melhor como é que você localiza o Vejam Só, cheio de novidades, para, obviamente, cumprir o nosso objetivo, que é levar até você conhecimento, conteúdo, sempre pautado na verdade bíblica. Obviamente que a gente não consegue explorar todas as perspectivas dos temas que nós abordamos aqui, mas a ideia é que você, na sua casa, se interesse. E aí, a partir disso, pesquise, leia, ouça outras opiniões, forme o seu conhecimento e dê a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui no Vejam Só todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição sempre preparada com muito carinho para você que gosta e nos acompanha. Aliás, vou até pedir para o pessoal colocar aqui a minha rede social. Eu recebo muita mensagem lá no perfil do Instagram, @zeca_pereira, da galera que acompanha o Vejam Só, da galera que gosta, mandando sugestão, mandando crítica, sugerindo tema, convidado, perguntando as minhas opiniões. Uma interação muito bacana, de gente que gosta, que acompanha, que quer que o programa cresça. E é exatamente nisso que o Vejam Só vai crescer, nessa interação. Então vá por lá, chega, fique à vontade. Eu sempre coloco algumas informações também dos bastidores, fotos, e a gente conversa bastante por lá também. Você vai ser muito, muito bem-vindo, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar os meus convidados e na sequência nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema para você que nos acompanha, um tema muito legal na noite de hoje. Tenho certeza que você, se não parou para pensar, deveria ter parado e pode ser, obviamente, motivo de uma reflexão muito interessante, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje a pastora Giane Lima, ela que é da Igreja Assembleia de Deus, Tempo de Adoração. Pastora Giane, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria receber a irmã. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Zeca. Muito bacana recebê-la aqui nesta oportunidade. Tenho certeza que vai ser um tempo de aprendizado. Mas, pastora, como é padrão aqui no Vejam Só, eu vou pedir para a irmã começar com as informações da igreja. Passar para a gente o endereço da igreja. Se tiver aí de cabeça os dias e horário das programações também, por favor. Olá, boa noite. Estamos aqui, somos da Igreja Assembleia de Deus, Tempo de Adoração, lá na Vila São Francisco, na rua Tomás Cartacho. Pastor presidente, pastor Gilmar Lima, meu esposo. E estamos hoje nesse tema, que eu creio que vai ser bênção para todos nós. Com certeza, vai ser um tempo de reflexão e muito importante para você que nos acompanha, tenho certeza, não só na igreja, mas também, obviamente, dentro da sua casa também. Os contatos da pastora Giane, eles vão aparecer durante a nossa conversa, mas estarão disponíveis para você no nosso perfil do Instagram. Então, se não deu tempo de pegar aí durante o programa, estava corrido, não se preocupe. Entra lá no @programa Vejam Só e lá você vai localizar os contatos e você acessa direitinho, conhece o Ministério da Irmã, tira suas dúvidas, tudo com calma, com tranquilidade, tá bom? De novo, minha irmã, obrigado pelo carinho. Obrigado. Seja muito bem-vinda. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor Alexandre Farias, ele que é um amigo, um parceiro aqui do Vejam Só, ministro lá da comunidade Tempo de Viver, em São Bernardo do Campo. Pastor Alexandre, de novo, meu irmão, obrigado pelo carinho, sempre muito bacana recebê-lo aqui, conversar com o irmão, aprender junto com o irmão. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Bem, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Vejam Só. É bom demais falar um pouquinho da palavra de Deus e ainda mais um assunto para os jovens, né? Algo necessário para que a gente possa pensar, refletir e ver o que a palavra de Deus diz. Exatamente, os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Pastor, passa o endereço para a gente também lá da igreja, as programações, para quem nos assiste, tiver interesse, poder localizar os irmãos ali também. Legal. Vamos lá, pessoal. Comunidade Tempo de Viver, em São Bernardo do Campo, lá no bairro Assunção. Bem fácil achar, na rua Cristiano Ângeli 888, bairro Assunção. Domingo, 18h30, culto da família. E eu tenho uma programação, Zeca, especial sobre namoro. Vai ser bacana. no segundo sábado do mês de agosto. Segundo sábado do mês de agosto, 19 horas. A programação é Banda Palavra e Amigos.
E eu vou estar falando sobre namoro, palestrando sobre o namoro Bacana. cristão, como é que funciona, o que pode, o que não pode, a gente vai falar sobre isso. E também as atitudes que você deve ter dentro do namoro cristão. Muito legal, muito bacana. Tá aí, então, a indicação também do pastor Alexandre. Inclusive, se ficou dúvida ou alguma questão, os contatos vão aparecer para você e estarão disponíveis também no nosso perfil do Instagram. Acessa por lá, que você consegue localizar e tirar dúvidas. Quiser saber um pouquinho mais da programação também que ele citou, com certeza você encontra tudo por lá, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Nós vamos chamar a nossa matéria de abertura, ela vai apresentar o tema, vai colocar, obviamente, alguns questionamentos também sobre o assunto. Na sequência, a gente volta, já pegando as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Não sem antes reforçar com você a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou no programa, nós mudamos a aparência, a cara do programa. O Vejam Só está muito mais estiloso. Se você que me assiste, de repente tem algum evento importante, ou quer até mudar o seu jeito de se comunicar, procure pela Garbo, redes sociais ou pelo site garbo.com.br. Lá você vai encontrar todo o portfólio da empresa e também, obviamente, os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e lá você fala que viu aqui no Vejam Só. E aí, além de ficar bonito e elegante, vai ganhar um baita desconto, tá bom? Então procure pelo pessoal da Garbo, que eles vão te atender e com certeza te ajudar bastante nessa questão, tá certo? Vamos assistir a matéria, na sequência a gente volta. Vejam só. O namoro cristão deve ser um relacionamento de respeito e amizade, pensando sempre, de acordo com muitos, na possibilidade de casamento. O namoro cristão não é o mesmo que um casamento. A Bíblia tem alguns princípios que ajudam a guiar o namoro cristão. Pensar no futuro, a amizade, afinal de contas, um relacionamento não sobrevive só de paixão. Respeito, honestidade, sacrifício. A Bíblia nos ensina a cuidar uns dos outros. O namoro é o tempo para aprender a não ser egoísta, para o casamento funcionar no futuro. Fugir da imoralidade e aprender que é muito bom ter alguém especial, mas nada consegue tomar o lugar de Deus em sua vida. Só Deus é perfeito e Ele vai completar. Nunca espere isso de uma pessoa. Lembre-se de buscar a orientação de Deus para os seus relacionamentos, principalmente para o namoro cristão. Orar e ler a Bíblia juntos é importante. Também é bom que o casal procure orientação dos pais, de um pastor ou líder de confiança para a caminhada no seu relacionamento. Podemos dizer que o namoro é o tempo para o casal se conhecer melhor e descobrir se quer passar a vida toda junta. Mas aqui surge a nossa pergunta: é possível conhecer o caráter de uma pessoa durante o namoro? Ou isso só será feito no dia a dia do casamento, vivendo junto com as dificuldades da vida? Fica até a pergunta: se não for possível conhecer alguém, qual seria então o objetivo de namorar? Fique ligado, essas e outras perguntas irão aparecer agora no debate de hoje do Vejam Só. Tá aí, cara, uma pergunta intrigante, interessante, que, via de regra, a gente não faz. Até porque talvez os objetivos do namoro não sejam os objetivos bíblicos de fato. Bom, mas hoje aqui no Vejam Só nós vamos poder pensar sobre essa questão e a possibilidade de, durante essa fase do namoro, conhecer o caráter de alguém. E se não é possível, a gente pode até se perguntar, então, o porquê do namoro. Mas, bom, vamos tentar chegar lá na nossa caminhada. Pastora Giane, vou começar com a irmã e, normalmente, a gente começa pela pergunta tema do programa. Na época do namoro, é possível conhecer o caráter de alguém ou essa revelação fica só para depois do casamento? Bem, Zeca, hoje nós podemos ver essa questão que é um pouco difícil nos dias atuais. Eu creio que nos tempos antigos era mais fácil, porque as famílias, elas iam atrás, né, das famílias, dos contatos, dos rapazes para fazer os casamentos. Então, era bem mais fácil, porque já vinham da linhagem, né? Fulano tem um filho bom, um histórico bom, mas hoje parece que, assim, que não dá para a gente saber quem são. Tá. Porque mesmo que a gente conviva um pouco mais com a família, ou o próprio hoje namoro já se começa
fora, assim, a família saber, quando vem para a apresentação, já está, né, ali tudo combinado, já não tem mais essa mesma questão de conhecimento para a família até auxiliar, ajudar nessa escolha. Então, a irmã acredita que o fato de não ter esse controle, principalmente da família, na indicação, acaba sendo um problema, porque daí a pessoa pega ou conhece de outros lugares. Sim. Eu vejo dessa forma. E aí, pastor Alexandre, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Na época do namoro, é possível conhecer o caráter de alguém? Ou essa revelação é só depois, não vou nem colocar depois do casamento, só depois da lua de mel, vai? Porque até a lua de mel, de repente, também não dá para conhecer. É que talvez na lua de mel também não seja nenhum objetivo. Bom, essa é outra coisa, vai. Vamos lá. Eu acredito que dê para você conhecer em partes essa pessoa. Eu acho que o namoro é o tempo que você vai estar se relacionando de uma forma cristã, sempre deixa esse, né, destaque, e você começa a procurar saber como esta pessoa age, se ela é uma pessoa que trabalha, se ela é uma pessoa que respeita sua mãe, seu pai, ela é uma pessoa que te respeita também, porque muitas vezes dentro do próprio namoro você consegue verificar se a pessoa é agressiva, não é, como é que ele age dentro de uma dificuldade do dia a dia, da dificuldade do relacionamento. Então eu acredito que seja o tempo de você começar a garimpar aí as virtudes que você tem do outro. Mas é claro que se a pessoa conseguir viver, né, enganando você já sabe que não vai dar muito certo. Mas eu acho que é o tempo de você conseguir olhar para essa pessoa e verificar como ela vive e como é que ela age em diversas situações, até mesmo com a própria família. Já que o pastor acha que ainda é possível fazer isso, eu vou fazer essa pergunta só para o pastor, então. Se é mais difícil conhecer o caráter durante o namoro, para que serve o namoro, pastora? O namoro é essa parte de conhecimento, né? Mas hoje, até no meio cristão, os namoros eles começam errados. Quando vem se chegar diante da igreja, diante da família, eles já estão envolvidos. E às vezes eu trabalho com os jovens, tem os jovens, a gente fala assim, olha, essa pessoa... Não, mas eu quero ficar com essa pessoa. Então, assim, então você vai ficar com essa pessoa, tem um problema tal, problema... Não, eu vou ficar. Eu prefiro ficar com essa pessoa, eu gosto dela, ela vai mudar. Quando a gente casar, ela vai mudar, ela vai ser diferente, ela vai se converter, ela vai ser outra pessoa. Então, hoje, às vezes, as pessoas mesmo se enganam dentro do namoro, sabendo que o caráter da pessoa não vai mudar ou pode até mudar, porque alguns até mudam, eu acredito, né, nessa conversão. Sim. Mas a insiste, porque eu escolhi isso, eu quero isso para mim. Sim. Pastor Alexandre, a pastora Jeane citou um detalhe aqui, que depois a gente vai aprofundar esse aspecto, mas ela falou de conversão. Né? Então, já deu para entender que muitas vezes os relacionamentos não são entre pessoas que professam a mesma fé. Exatamente. Legal. Mas existem pessoas que não professam a fé cristã, mas que têm um ótimo caráter. Sim. Sim. Aí tem problema também? Eu acredito que para você chegar ao casamento, você tem que conhecer como funciona esta parte em relação também à religião. Se você pegar aqui em 2 Coríntios 6, versículo 14, se os meus olhos não me enganam, porque eu esqueci o meu óculos. Vai lá que eu ajudo. Está escrito aqui. assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque... Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E o que a comunhão tem a luz com as trevas? Quando você namora uma pessoa que não é cristã, que não tem a mesma fé, ela tem a sua fé e você tem a dela. Vamos dizer que vocês casam, ok? Isso, eu estou dizendo o seguinte, chegando no casamento, olha, eu vou casar dessa forma. Aí você tem um filho. Ela vai levar esse filho para a religião dela e você vai levar o filho para a sua religião. Então, vamos dizer que você casa com uma pessoa que participa de cultos afros. Você é cristão. Como é que fica esse relacionamento na questão do filho? Como é que você ensina o teu filho? Porque você vai querer que ele vá para a igreja e ela também vai querer levar para os cultos afros. Eu acho que tem que ter uma sabedoria.
Então, se a palavra de Deus diz para que a gente não fique com alguém que tem um jugo desigual, eu acho que o conselho bíblico já serve para a gente. O conselho bíblico é aquele que você tem que olhar e falar assim, essa pessoa não é cristã. Mas eu vou dar um testemunho, e ainda eu vou aproveitar para mandar um beijo para minha princesa, que está em casa, a Kelly, amo muito, estamos há muito tempo juntos, né? 30 anos juntos. E quando eu conheci a Kelly, ela não era cristã. Eu conheci ela na escola. Como é que eu conheci? Estava na classe, ela estava fazendo desenho. Aí eu falei para o menino, falei assim, fala para ela que ele não vai conseguir fazer o desenho. Pronto. Chamei a atenção, porque ela queria fazer o desenho e fez o quadro lá e tal. E até chegamos a nos conhecer. Bom, um dos pontos que eu coloquei para ela, um dia ela falou, olha, a gente pode namorar. Eu falei, só não posso namorar de domingo. Ela falou, por quê? Porque eu sou cristão e eu vou à igreja. Aí ela falou uma coisa para mim, que ela sabe muito bem, amo você, viu, meu amor? Então você tem que escolher ou a igreja ou eu. Aí eu falei, então esse é o nosso último encontro. E aí despertou nela, falou, por que que ele quer a igreja? E aí eu falei para ela. E aí eu esperei com que ela se convertesse. Ela começou a ir à igreja comigo. No começo não, mas depois ela começou a ir à igreja comigo. Eu comecei a conversar com ela, ela foi para a igreja, ela se converteu e hoje é o meu braço direito no ministério. Nós temos 3 filhos lindos, um já é casado, né? Com a Laís, a minha nora, o outro já está encaminhado também com a Luana, e só o Fefe que não quer se enroscar com ninguém. Mas eu esperei ela, eu falei o seguinte, olha, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, é para que ela possa estar comigo? Essa é a mulher da minha vida? É a mulher que o Senhor quer do meu lado? Né? Então, alcance o coração dela. E o Senhor alcançou e ela tem sido uma grande bênção. Acho que o Fefe não achou nenhuma mulher que começa com a letra L ainda, por isso que ele não casou. Porque os outros, acho que criam um padrão. Ele tá... Vai na fé, Fefe. Vai chegar... Ou então, vai com outra letra, viu? Acho que não tem problema, não. Não, pois, tá? Mas a dica Mas é que ele ficou meio constrangido. Mas a dica é, se você tem um relacionamento, tenha um relacionamento com uma pessoa da mesma fé. As ideias vão ser as mesmas e o objetivo vai ser a mesma. Porque para casar, você tem que ter um objetivo comum. Tá, nós vamos tentar explorar um pouquinho mais isso daí. Deixa eu só aproveitar e abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, que aqui no Vejam Só a gente quer sempre ouvir a sua opinião. Tá aqui, ó, @programa Vejam Só. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram e lá você vai encontrar, além das nossas enquetes, toda a interação com o programa. Eu já falei aqui dos contatos dos nossos convidados. Lá você conhece os temas que nós vamos abordar, o nome dos convidados, você manda sugestão, você manda sugestão de convidado, você manda a sua foto, que nós vamos falar mais pra frente, tudo lá. Vai lá no nosso perfil do Instagram que você vai localizar todas essas informações, tá bom? A enquete que nós colocamos lá para hoje foi a seguinte, por favor, põe na tela aí. Na época do namoro, é possível conhecer o caráter da outra parte? É a pergunta do programa, a gente quer saber a sua opinião. Você tem 2 opções, sim e não. Escolha uma delas. Na postagem seguinte, você justifica. Olha, é possível por conta disso. Não é possível por conta daquilo e daquilo outro. Dê a sua observação, dê a sua opinião e nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui para que os nossos convidados, obviamente, teçam algumas observações em cima da sua visão, tá bom? Então vai lá, fique à vontade, participe. Antes da gente continuar, só uns recadinhos rápidos. O Vejam Só está no Instagram, como eu acabei de falar, mas você nos localiza também no Facebook, certo? Programa Vejam Só, ou pelo YouTube, Programa Vejam Só. Nós retomamos as atividades do nosso canal lá no YouTube, tá bom? É um canal oficial do Vejam Só. Então vai lá e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E por que a gente fez isso? Porque agora nós vamos transmitir ao vivo as nossas gravações. Você continua nos acompanhando normalmente pela HIT, segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, tá bom? Nós estamos lá. Mas nós vamos transmitir as nossas gravações nas redes sociais. Então, siga lá nas redes sociais para você obter essas informações dos dias e horários em que nós iremos transmitir, tá bom? Então, você acompanha por lá ao vivo. Aí dá para interagir, dá para mandar mensagem, mas tem que ficar ligadinho lá para você saber
corretamente os dias e horários que nós vamos transmitir. Se não der para acompanhar, você continua acompanhando normalmente na nossa programação aqui na HIT e, obviamente, posteriormente, todos os programas ficam lá no YouTube também, você consegue acessar. Além disso, para você que gosta de ir para o trabalho ouvindo música, podcast, hoje, né, os aplicativos de áudio estão muito na moda, você lá também encontra todo o nosso conteúdo. Aparece aqui, ó, escolha o seu predileto e vá lá, procure, programa Vejam Só. Você vai nos localizar e vai ter acesso ao nosso conteúdo. Pode ir para a escola ouvindo Vejam Só, pode voltar do trabalho, pode viajar escutando. Paz, fique à vontade. Quer acompanhar o Vejam Só, você nos encontra. Divulgue para todo mundo, compartilhe essas novidades para que o nosso conteúdo chegue também e alcance muitas pessoas e, obviamente, a gente conta com a sua participação e divulgação para isso, tá bom? Então vai lá, rede social que você quiser, da forma que você preferir, vídeo, áudio, você encontra o Vejam Só, tá bom? Dado o nosso recadinho, vamos retomar aqui a nossa conversa. Pastora Giane, eu fiz a pergunta anteriormente sobre o namoro, do porquê namorar, e uma dúvida que sempre aparece é da questão bíblica. Porque se você pegar na Bíblia, eu mesmo assim não conheço de cabeça namoro bíblico. O pastor Alexandre até falou disso, né? O namoro bíblico. Sim. Depois eu pedi para ele explicar o que é isso. Porque eu não lembro de nenhuma história em que conte sobre namoro. O que a gente vê normalmente é um arranjo familiar e o casamento. Já casa. Isso é um outro debate, né? Porque é sempre marcado pelo sexo também, mas é outra coisa. Não vamos entrar nisso hoje. Que padrão que nós estamos usando para namorar? Porque se não é da Bíblia, quem que organizou isso? Quem que inventou isso? E se é correto mesmo, né? Atualmente, a gente vê assim, que há uma desordenança, né? A gente não tem um padrão. Antigamente, a Igreja Católica ela tinha aquele curso preparatório para o casamento, onde os jovens chegavam para o conhecimento, para explorar algumas conhecimento de um para o outro, que um gostava, até para escolher coisas para o casamento. Só que hoje a gente vê que a internet ele se conhece até por um aplicativo, né? Se conhece hoje sem conhecer a pessoa. Um está em Belo Horizonte, está em São Paulo, vai namorando e aí não marca o casamento, já se casam sem você realmente saber quem é a pessoa. Né? Às vezes o pessoal está lá nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, marca aquele... Não, a gente está namorando pela internet. Mas quem é realmente essa pessoa? Será que o que ela está falando é verdade? Então, hoje em dia, as escolhas, né, elas vêm por muitos meios que se perde o controle, onde tem tantos casais hoje frustrados, infelizes, até mesmo acabam se separando. Que bom que alguns dão certos. Mas é muito difícil arriscar, porque nós não sabemos de onde está vindo. Se aquela pessoa mesmo... tanta mortes de mulheres, né, que está... eu não quero mais o namoro, não quero mais. Chega-se lá e mata, porque quem era? Mas ela era tão amoroso, matei por amor, porque era minha. Mas quem era essa pessoa? Então, da onde que foi? Onde que está a Bíblia? Né, que você fala, na Bíblia nós não vamos encontrar. A gente não vai falar os arranjados que davam certo, porque a família de Jacó, fulano não presta, mas fulano é bom. Rebeca, vai lá buscar, prepara uma preparada, traz. Mas hoje a gente não tem mais essas preparações. Os filhos já chegam, né, com as pessoas arrumadas e hoje em dia as pessoas se maqueiam, né, quando às vezes chega na lua de mel, né, descobre, não, hoje é assim, 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 daqui para frente vai ser assim, é minha, eu já posso fazer o que eu quero. E isso está muito difícil, principalmente para os jovens, porque eles acham que aconteceu comigo, mas não vai acontecer com você, com o outro. E a gente sabe que esse caminho está indo para muito difícil. Então, essa situação desse conhecimento, desse namoro. Pastor Alexandre, é óbvio que quando o irmão fala namoro bíblico, eu compreendo que são aspectos morais, né? Obviamente que tem que ser aplicado a essa fase da vida. Mas quando eu falei do namoro bíblico, eu estava fazendo uma aplicação assim a esse momento. Na Bíblia não tem isso. Eu, pelo menos, não lembro, assim, talvez o irmão já me derrube nesse aspecto, mas eu não lembro disso, de um namoro. De onde a gente tirou isso? Quem que inventou isso? E se essa prática que a gente tem hoje, a gente pode considerar uma prática saudável e bíblica?
Eu acredito que a palavra namoro não é daquela época, da época bíblica, né? Mas nós temos, por exemplo, situações onde o homem e a mulher, eles se conheceram, eles se conhecem, né? Eles se conheceram em algum lugar e aí eles tiveram um relacionamento. Vamos lembrar aqui, quem é que conheceu alguém no poço tirando água? Moisés. Moisés. Não foi um casamento arranjado. Então, eles se conheceram ali e se tornaram ali alguém que pudesse chegar ao ponto de se conhecer melhor. E aí a gente sabe da história, né? A questão do namoro bíblico é aquele namoro que você tem que entender quais são os aspectos e até o ponto que você vai. Hoje você tem um namoro, eu posso dizer assim... Eu não gosto de falar do mundo, né? Porque todos nós estamos no mundo, mas um namoro, para a gente entender, é um namoro diferente do cristão. E, infelizmente, hoje, muitos cristãos estão namorando da mesma forma que os outros que não conhecem a Cristo. Mas é necessário ter limite, saber que não pode ter o sexo antes do casamento, isso é bíblico, não pode ter atitudes lascivas, mas a gente encontra momentos que você vê uma pessoa conhecendo a outra. E, às vezes, a questão de ser arranjado o casamento também pode não dar certo. Pode não dar certo, né? Porque você pode pegar uma pessoa, olha, você vai casar com um A, e aí você não tem escolha. Quer dizer, não consegue amar aquela pessoa como deveria, não tem um relacionamento, e isso é um sofrimento para a mulher. Quantas mulheres casaram sem amar o outro, mas porque o pai disse, este aqui é o cara que você vai casar. Então você precisa entender que nós temos momentos que vamos ter um relacionamento com uma outra pessoa, e eu acho que na parte do namoro é para saber se você se sente atraído pelo outro. E a questão de relacionamento, a gente tem que saber também que dentro do casamento você consegue conhecer um pouco o lado da outra pessoa. Vou dar um exemplo. Pega um cara que não gosta de trabalhar. Você vai conseguir enxergar que o cara não gosta de trabalhar. Casa com um cara que não gosta de trabalhar. Você vai fazer o quê? Mantendo o cara. E o dia que o dinheiro acabar, esse cara vai embora. Pode ser. Agora, não dá pra gente conhecer ao todo. Ao todo. Não dá pra conhecer ao todo, mesmo com os casamentos arranjados. Mas não dá pra conhecer nem no casamento. Muitas vezes nem no casamento. Isso, anos depois, sempre tem uma surpresa. Exatamente. Né? Por isso que desde cedo eu já falei pra minha noiva, eu não gosto de trabalhar. Mas tudo obrigado, né? Tem que trabalhar, né? Ninguém é rico. Ó, mas tem que vir, Deus está revelando. Qual é o nome dela? A Giovana. Giovana, Deus está revelando. Depois que casar, não adianta reclamar. Mas tem que vir, eu venho. Os meninos estão aí de prova, não falta nenhum dia, eu venho. Mas gostar é outra coisa também, né? Aí já é outra história. Mas por isso que eu falo. Pastora, o pastor Alexandre levantou aqui um outro aspecto dessa questão dos objetivos do namoro. Ele até falou, né, de namorar com o mesmo objetivo. Via de regra, o objetivo do casamento. Sim. Como é que uma menina, a menina não, que a menina talvez até mais madura nesse aspecto. Como é que um garotão de 15, 14 anos vai começar a namorar pensando no casamento? Se tiver alguém lá na sua igreja, você traz aqui que eu quero entrevistar esse cara, esse menino, porque isso é impossível. É impossível. O cara só joga videogame o dia todo. Mas ele quer namorar. E vai namorar. Então, o namoro não serve para isso, assim. Nós estamos falando de outra coisa. É possível? Existe esse garotão aí de 15 anos que quer namorar para casar? Não existe. Eu acredito que não. Possa ser que se tenha... Mas ainda tá não chegou a ser escondido. Não foi revelado. Meu filho, ele tem 27 anos e eu... Filho, arruma uma namorada. Ele estava desempregado. Você não vai arrumar uma namorada?
Aí eu falei, mãe, como que eu vou arrumar namorada? Eu não estou trabalhando, eu vou para o cinema com o dinheiro da senhora, eu vou comprar um sorvete com o dinheiro da senhora. Não, quando eu estiver trabalhando, eu vou pensar em namorar, porque eu tenho que pensar em casar. Não é só ficar com a pessoa para passar tempo. Mas hoje em dia as pessoas elas querem namorar para ocupar o tempo, para ter alguém do meu lado. Eu sou muito carente, eu sou muito sozinho. Não é pensando no casamento, porque antigamente se namorava pensando numa vida para se formar uma família. Hoje em dia, muitos, né, vou falar, alguns jovens que chegam 14, 15 anos, mas o pai de vocês permitiram? Não, meu pai permitiu, minha mãe permitiu. Então, o que eu vou falar o quê? Se o pai e a mãe permitiu. Vai casar? Não vai. Trabalha? Não trabalha. Terminou o colegial, o ensino médio? Não terminou. Vai conseguir... Vai viver do quê? Então, junta suas coisas e vem morar aqui dentro de casa comigo e com a família. É um namoro cristão? É isso que a Bíblia nos ensina? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque daí a gente entra em outra questão, que assim, não tem uma regra também, a Bíblia não aponta isso, mas é a questão do tempo do namoro. Exatamente. Então, assim, às vezes com 15 anos, nós estamos aqui jogando, assim, coisas mais absurdas. Mas é um menino sério, é uma garota séria, que namoram corretamente, que tem objetivos, sonhos, que se planejam. Mas mesmo com isso, não vai conseguir se estruturar antes dos 20, 22, às vezes nas nossas dificuldades, 25. Aí nós estamos falando de um namoro de 10, 7 anos, que daí não dá para você segurar um namoro com aqueles comprometimentos que o irmão já falou antes durante tanto tempo. Eu tenho 3 filhos. Quando eles chegaram e disseram assim, os meninos, o Henrique e o Lucas. Sempre quando eles chegaram, eu cheguei e chamei eles e falei, vem cá. Você vai namorar para casar ou para brincar? Você vai brincar com o sentimento dela? Se for para brincar, eu não quero nem que você comece. Qual que é a tua ideia? Qual que é o teu objetivo? Então, eu sempre ensinei os meus filhos assim, a respeitar a mulher. Você tem que amar como Cristo amou a igreja. Você precisa amá-la, você precisa respeitar, você precisa entender que você vai ter responsabilidades familiares depois. É isso que você quer? Meu menino de 22 anos, ele está noivo, já comprou o seu apartamento e vai casar. Agora ele ia casar esse ano, o casamento ia ser feito, só que o apartamento não ia ficar pronto. Então ele jogou para o ano que vem. Eu acho que você, como pai, né, os pais devem chegar ao ponto de estruturar a maturidade dos filhos para um relacionamento familiar. Quando você não tem uma estrutura familiar que você consiga conversar com seus filhos, que você consiga demonstrar que aquilo não é uma brincadeira. Então você tem menina de 12 anos que põe lá no Instagram. Meu namorado me deixou. O que você vai fazer? Fih, vai assistir Peppa. Com 12 anos vai assistir Peppa, filha. 12 anos namorar. Agora, como é que uma menina de 12 anos namora? Quem é que autorizou essa menina a namorar? Sim. O que aconteceu há pouco tempo? Uma menor ficou grávida. Sim. Aí todo mundo pensou que era estupro. Na realidade era o quê? Era o próprio namorado, me parece. Que também era menor. A questão é, você tem que chamar os seus filhos, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, o Provérbios 22:6 tem que estar presente em todos os momentos da vida da família, sim, até na vida dos filhos. Então, você tem que ensinar a ele, olha, se você quer namorar, você precisa trabalhar. Verdade. E é aquele caso que a irmã falou também. Porque você vai para o cinema, como é que você vai? Ela quer tomar um sorvete, o que você vai fazer? Né? Tá frio, inverno. Exatamente. Toma sorvete, não. Engorda. Eu sei que engorda, eu sei. Mas é esse ponto. Você tem que demonstrar para o teu filho, e ainda mais para jovens cristãos, que o namoro não pode ser simplesmente o ficar. Tá. Porque esse é o grande problema. Você tem que distinguir o namoro com um objetivo. O namoro cristão tem um objetivo. Então, mas, pastor, tem uma idade, tem uma maturidade. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, sincera agora. Sincera.
Porque eu também acredito que dentro dos valores cristãos, o ficar é uma coisa que não deveria fazer parte do nosso meio. Mas acontece. Tem pastor até ficando. O debate não é nem esse. Mas assim, se a pessoa namora sem objetivo nenhum, você não vai casar porque não consegue visualizar isso, porque está longe, porque quer passar tempo, sei lá, você coloca outras coisas que não o casamento. Para mostrar para os outros que conseguiu namorar. Não é uma maneira de ficar? Não está só ficando? Sim, e é por isso que você tem que chamar o teu filho e tua filha para dizer o seguinte. Por exemplo, a menina, quantos anos você tem? Você vai namorar? Da mesma forma que eu chamo meus filhos e digo para eles, você vai procurar um emprego? Você está trabalhando? Você vai assumir a responsabilidade? Da mesma forma, a mãe precisa também sentar com ela e falar com ela. Você tem condições de levar uma casa? Se amanhã você precisar levar uma casa, você tem condições? Você tem condições de ajudar no trabalho? Você está trabalhando? Ou se você vai ficar em casa? Você sabe fazer pelo menos um arroz e um feijão ou não? Mas, pastor, é isso que eu fico impressionado. Como é que eu vou até colocar aqui, gente, eu já não concordo, eu vou colocar até entre aspas, um casal de 15, 16 anos não dá. ter esse tipo de conversa. Eu vou sair para trabalhar, mas você vai ficar em casa, vai cuidar da casa. A menina de 16 anos vai falar, você tá maluco? Que eu que vou cuidar da casa? Não vou cuidar de casa nenhuma. Eu vou sair com as minhas amigas também. Mas é por isso que o namoro precisa de maturidade. E o menino vai falar, eu vou trabalhar o quê? Eu vou jogar bola. Imagina, a menina falou, nós estamos namorando há 2 anos, desde os 14, estamos com 16. Você não vai trabalhar? O cara fala, você tá doida? Todo dia à tarde eu jogo bola no campinho, mas não é trabalhar. Mas muitas das vezes o que acontece? As famílias hoje apoiam, dão esse apoio. Exatamente. Então, isso está tirando a estabilidade dos jovens, porque ele não tem responsabilidade. Se ele não está trabalhando, o pai sustenta, a mãe sustenta. Está grávida, vem para cá que a gente toma conta. E aí você está criando, infelizmente, uma geração sem responsabilidades, porque não sabe o preço de um leite. não, mas eu quero andar com tênis de marca, eu quero andar... E hoje em dia vai se aumentando o mundo da criminalidade, porque é tudo muito fácil, porque eu vi lá nas redes sociais que fulano de tal conseguiu, que o influencer tal tem, e se vai por esses caminhos. E a gente sabe que no meio da palavra de Deus está tudo errado. Porque se a gente está falando hoje sobre vida cristã, namoro cristão, a gente sabe que as famílias têm apoiado um caminho sem volta desses jovens. Só que aí por que meu casamento não deu certo? Por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha família. Não. Desde a origem, o alicerce, uma casa não vai ficar de pé se o alicerce já foi construído em cima de pedras, de areia. Sim. Tem que ter uma estrutura. E hoje a gente está vendo esses jovens sofrendo. Por quê? Onde está a família? Exatamente. É nessa estrutura que eu acho que a família tem que trabalhar. Você tem que demonstrar qual é a responsabilidade do menino, qual é a responsabilidade da menina. Agora, eu não consigo enxergar um menino de 14 anos namorando. Aí você não tem objetivo. Não, diante dessa perspectiva que o irmão colocou, do namoro ser um objetivo, um foco, não dá. Não tem jeito. Com 14, 15 anos, o máximo que ele vai fazer é chegar nos 18, 19, pegando fogo com aquela menina, e aí, se não pegar fogo antes também, né? Não sei. Então, a questão do fogo, né? Biblicamente, você vai encontrar passagem de Paulo diz o seguinte, amigo, seria bom que você fosse que nem eu. Sim, não case. Mas se você se abrasar, não case. Agora... Não, se você se abrasar, case. Perdão. Se você se abrasar, case. Então, mas daí o cara tá abrasado com 16 anos. Vai casar que jeito? É aí que tá. Então, você tem que entender se você tem maturidade para ter um relacionamento. E as primeiras... E a maturidade no relacionamento que eu quero namorar... Só que não é o primeiro objetivo do namoro. Você precisa entender o que é um namoro, você precisa ter condições de namorar, você precisa ter um trabalho e você precisa ter uma visão e um foco lá na frente de família. Sem isso, não há possibilidade de começar um namoro. Vou até reformular aqui a questão. Se a pessoa aceita namorar sem todos esses detalhes que o pastor levantou aqui, a gente já não pode falar que é falta de caráter? Então, aí vem a estrutura de quem está apoiando. Porque hoje em dia não se namora mais escondido. Antigamente, muitos namoros, a gente sabe, né? Meninas de 12, 14 anos. Hoje em dia, os pais levam para o shopping, pagam.
né? Os jovens, quantas vezes eu já presenciei, eu creio que vocês também, já o pai com a menininha, com o rapaz, paga o lanche, dá o cartão, come, tudo. Não, é melhor aqui dentro da minha casa do que lá fora, na isso rua. Que eu ia falar, sim. Então, já os próprios, já tá, não, fica aqui, eu estou de olho, tá acontecendo, está debaixo dos meus olhos. Só que a família está apoiando. Só para confirmar, o Zeca, 1 Coríntios 7, falamos sobre essa passagem. Ora, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição ou imoralidade, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Quer dizer, essa palavra marido e mulher, ou esposa ou esposo, seja cônjuge também, ela tem um peso muito grande. E isso a gente precisa ensinar os nossos jovens. A minha pergunta é, o que a igreja tem feito para colocar maturidade nos jovens? Ensinar a maturidade da vida, a responsabilidade diante de uma família, o que é uma família e depois para também ensinar os filhos. A igreja precisa trabalhar nisso. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais do papel da igreja, mas até nesse aspecto que o texto bíblico fala, da questão da imoralidade, então, para não ser imoral, cada um tem o seu marido e a sua esposa. A gente já não está fazendo errado incentivando o namoro? Se você incentivar um namoro sem objetivo, sim. Ou então incentivar o namoro de outro aspecto. Com contato, o ideal não seria o namoro cristão, o namoro que o pessoal fala aí, que não pode ter contato físico, esqueci o nome. Eu escolhi esperar? Mas tem um nome, né? Me fugiu aqui o nome. Namoro de corte. Que não... Esse é novo, fala pra mim que eu não conheço. É antigo, sem né? toque, sem toque. Antigamente. Inclusive é do mesmo movimento que eu escolhi esperar. Mas daí você não beija, não tem abraço, porque você não tem esse contato físico que vai abrasar. Então a ideia do namoro seria o quê? Conversar junto, orar, dialogar, sem contato físico nenhum, não pode ter. E aí seria mais cristão, porque daí você está só buscando o conhecimento da outra pessoa. Eu acho que de 14 a 15 anos você não precisava nem ter esse contato. Mas hoje o que acontece? Dá, né? Os jovens, o que eles estão fazendo? Eles estão casando rápido, porque, principalmente os cristãos, porque para não viver no pecado, a acusação, o apontamento, aí eles falam assim, não, vamos casar que a gente resolve o problema. Sim. Porque só que não é a solução. Porque aí você vai conhecer o caráter da pessoa, puxa, não era isso que eu queria. Então, a pressa... O casar não faz com que você conheça a pessoa e não faz com que o namoro deu... Não vai dizer assim, meu namoro deu certo porque eu casei. Sim. Porque se casar simplesmente por casar, é que nem a minha esposa fala, né? Que o pai dela fala, vai, casou. Só casou. Quer dizer, não vai durar. Não vai durar. Porque dentro de um casamento você tem as dificuldades, as tribulações, as angústias. Vai ter um momento que vai dizer não. Como é que ele lida com o não? Como é que funciona esse não? Como é que funciona no momento da dificuldade? Como é que você consegue o seu sustento? Você vai correr atrás? Você vai ficar em casa? Eu acho que é necessário trabalhar com os jovens esta questão do namoro, né? Explicar pelo menos o que é o namoro. Não, é fundamental que não só a igreja, né, eu acho que, assim, principalmente a família, a gente já falou bastante disso da família. É óbvio que a igreja precisa se envolver nisso também. A gente vê pouquíssimos encontros para esse tipo de preparação. Sim. Para falar de namoro cristão. A gente vê muito investimento da igreja ou nos casais, né, então encontros de casais você tem bastante coisa, ou de maneira geral no jovem, a programação para o jovem. Mas você fala pouco disso dentro da igreja. De certa forma, algum tabu, pastora? Será que a igreja enfrenta? Não, eu acredito assim que no nosso ministério, a gente até colocou uma cláusula dentro do regimento interno que o jovem, para poder namorar, ele teria que primeiro trazer diante dos pastores, orar, depois conversar com a família, um conjunto, para ver se aquele casal deveria realmente namorar. Calma, só para eu recapitular aqui. Primeiro, para o pastor... trazer para a gente orar, para ver se aquele namoro realmente está de acordo, que é muito jovem, porque a gente estava tendo muito casos de jovens, esse negócio de ficar, né? Fica. Não, peraí, vamos colocar aqui. Porque já chegava, não, meu pai e minha mãe deixou, nós estamos namorando. Com isso aí, o jovem saía da igreja,
parecia grávida. E aí aconteceu, não, vamos tentar alinhar nessa parte de orientar, porque é isso mesmo que vocês querem? Quantos anos você tem? Você está trabalhando? Como que você vai... Seus pais estão sabendo disso? Porque a gente tem muitos, na nossa igreja, a gente tem muitas pessoas jovens que os pais não são da igreja. Então, o jovem é da igreja e os pais não são. E acontecia que já chegavam, não, os pais separados. O pai ficava uma semana com o pai, outra semana com a mãe dizia uma coisa, o pai dizia outra. E quando a gente ia ver, os jovens sumiam da igreja. Porque, não, a gente está junto, a gente vai ficar junto. Só que isso foi levando a decadência para a vida espiritual desses jovens, porque eles não estavam preparados para namorar. Aí nem casaram, nem continuaram o namoro, alguns ficaram grávidos, outros saíram. Então, isso aí vamos conversar, vamos auxiliar. Porque o que passa na cabeça do jovem? Você vai no encontro, você monta um encontro, eles choram, eles se derramam, eles se entregam ali. Só que quando aparece a primeira, fala assim, nossa, você é lindo, eu quero ficar com você. Nossa, você é o meu encantado. Ele esquece todo aquele ensinamento e diz, não, a gente quer viver o nosso momento. Sim. E ninguém segura quando eles dizem que eles querem ficar junto. Então, vamos orar, porque na oração, a própria cabeça da pessoa... A gente tive um caso agora de um rapaz, um jovenzinho. Falei assim, vamos, vocês... A minha mãe deixou, seu pai... meu pai também deixou. Então tá, então vamos orar? Vocês sabem que não pode isso, não pode isso. Tá bom. Aí falei assim, pastora, a gente chegou à conclusão que a gente não vai namorar. Não, a gente não está preparado para isso. 15 anos, a menina tem 15 anos, ele tem 16 anos. Não trabalha. Então, se a gente orar junto... Porque se você fala não, aí que eles namoram mesmo. A todas as idades? Não, só os adolescentes, né? A parte de jovens. Porque às vezes os outros já vêm, né? Já são mais formados. Mas os jovens, adolescentes, sim, a gente estava fazendo esse processo. De aproximar, né? Deixa eu colocar um comentário aqui para a gente conversar um pouquinho, do João Portes, ou Portes, né? Ele fala o seguinte, ó, a paixão às vezes cega, mas é possível sim. Ele está respondendo a nossa enquete, né? Então ele acha que é possível conhecer o caráter, mas a paixão cega. Paixão cega até casado. Então, mas aí tá... O cara casado, às vezes, fica tão apaixonado, que não sabe que o cara que está do lado... Que a mulher, ou o homem, fica tão apaixonado, que você não sabe que tem um traste do lado. E aí só vai descobrir quem é o traste quando começar a explodir os problemas. Esse é o grande problema do relacionamento. Isso é um problema que a gente não vai conseguir resolver, né? Dá para se conhecer? Dá para se conhecer. Dá para você ver algumas características? Dá para ver algumas características. Sim. Né? Só que é o seguinte, se o cara enganar muito bem, você vai ficar acreditando até na mentira que o cara conta. E um dos aspectos que eu sempre digo é: conheça da melhor forma possível, que vocês entendam no aspecto cristão, pelo amor de Deus, né? A pessoa que você vai casar. Porque também não adianta eu não ter nenhum tipo de contato em relação... Contato que eu digo assim, relacionamento, eu não conheço a outra família, eu não fui na casa do pai e da mãe da pessoa, da mãe dela, ou ela não veio nunca para saber como é que é a minha casa. E eu acho que nesses aspectos você consegue visualizar uma situação. Você sabe muito bem, quando você conhece o pai e a mãe de uma pessoa, se ela foi criada dentro dos princípios bíblicos cristãos, ou se né? Vamos lá. Largadão. Então, quer dizer, mesmo assim, existem pessoas que foram criadas nos princípios bíblicos e depois começa a ser largadão, né? Pra gente não falar outra coisa. Sim, para não piorar, né? Ó, o Arcanjo Ângelo, também respondendo a nossa enquete, colocou o seguinte: ó, sim, é no namoro que vemos se é um bom filho para com os pais e para com Deus. Então ele está falando que é possível conhecer o caráter e que lá que você vai ver. O programa tá chegando no céu, hein? Não, deixa. Pastor, se é possível conhecer o caráter, por que a gente escuta tanto a frase: depois que casei que eu conheci de verdade? Depois que casei que eu descobri como é que era?
É que a verdade não é nem por conta do caráter, é por conta das dificuldades, né? Que Paulo, até nesse mesmo texto que o pastor leu, Paulo diz que as dificuldades do casamento que você vai ter se você casar, que não vai ser fácil. Então, nós sabemos que quando você se casa, as que vêm contas, que vêm problemas familiares, que vem filho, que vem... As pessoas, às vezes, elas modificam as suas maneiras de pensar. A maturidade dela faz ela até ser uma pessoa mais sofredora. É um homem que sai 6 horas da manhã para trabalhar, trabalha o dia inteiro, chega à noite, vai para o culto, chega à noite e está cansado. Ele perde, às vezes, até um pouco do brilho por causa do cansaço, né? Não é mais aquele homem romântico. Então, as mulheres ficam o quê? Frustradas, ficam... quando ele era... nós namorávamos, não éramos dessa forma. Eu, meu marido, nós temos 34 anos de casado, temos 3 filhos. O meu marido não é do primeiro desde como o primeiro ano. Hoje, a gente passou por várias fases. Sim. Então, as fases de comprar casa, a fase de ter os filhos. Meu marido não era cristão, né? Então, eu ganhei ele para Cristo, paguei um preço alto, ganhei ele para Cristo. Hoje ele é pastor, pastor-presidente da igreja, toma conta de vidas. Só que ele não é. Então, se eu não fosse uma mulher cristã ou uma mulher frustrada, eu ia falar assim, nossa, o meu casamento é horrível. Porque a gente vivia na ilusão das flores, do cinema, do sorvete, né? Que delícia! Hoje em dia, às vezes, vai viajar? Não, vamos ficar em casa, estamos cansados. Vai sair? Então, assim, vai se desgastando por conta das dificuldades. Então, é o caráter dele que mudou? Não, mas as dificuldades que teve no casamento fez nós conhecer um outro lado, tanto como ele conheceu um outro lado meu, como eu conheci um outro lado dele, que só com a vivência que você vai saber essas diferenças. Mas não que o casamento... claro, no namoro foi bem melhor? Foi bem melhor. Mas o casamento... a gente vai amadurecer, um amadurecimento que vai nos criar algumas sequelas que a gente vai... a força não é a mesma, o vigor não é o mesmo, as coisas, tudo vai ser diferente. Teve a conquista, sim, eu tenho 3 filhos, tenho 3 netos, né? Olha que coisa linda, mas não é a mesma coisa do começo. Por que, pastor, que a gente escuta tanto essa frase, depois que casou que eu conheci de verdade? Talvez porque durante toda a caminhada que você tem, você mesmo mudou também. A outra pessoa pode falar a mesma coisa. A gente precisa entender que nós não casamos para completar um outro. Nós casamos para andar juntos. E nessa caminhada junto, nós podemos encontrar tantas coisas que a gente esquece das flores, esquece dos momentos que tivemos de amor. O meu casamento hoje é bem melhor que o meu namoro. Eu posso dizer que o meu casamento é bem melhor que o meu namoro. Eu e minha esposa, nós estávamos aqui, antes de entrar, eu estava falando para ela, e ela sempre estava lá. Vai começar? Avisa, vai passar, tá? É assim. Nós sempre falamos um ao outro. Eu acho que o casamento e o relacionamento nós devemos cultivar. Eu sempre digo para eles, né? Você precisa cultivar o amor. E uma das coisas que eu preciso fazer todos os dias, aí você vai me dizer, você consegue fazer isso todos os dias? Claro que não, tem dia que não consigo. Mas eu preciso conquistar a minha esposa todos os dias. Fazer com que ela se apaixone por mim todos os dias, e a mulher também. Eu acredito que falta maturidade para muitos casamentos. Falta maturidade para muitos casamentos. Quando eu olho para ela, ela também tem os seus defeitos, e eu tenho um monte de defeito, muito mais do que ela. Sim. Mas nós nos amamos. Eu sempre peço para Deus me levar antes, porque eu não vou conseguir viver sem ela, né? E eu acredito que isso é necessário você passar. Agora, você também não pode ter um relacionamento precoce no namoro, como nós estávamos falando, porque isso só se dá com a maturidade, só se dá com o tempo. E nós sabemos que hoje o tempo é da era supérflua. Sim. Você olha para os limites, não existem limites. Você olha para as situações que você encontra nos jovens e você fala assim, meu Deus, como é que a mãe ou o pai deixa acontecer isso? Está faltando. Talvez seja também porque alguém precisa trabalhar mais, com certeza, porque hoje não está fácil, tem que trabalhar. Mas o que eu sempre digo é,
se você está estruturado na palavra, se você tem a palavra de Deus como teu alicerce, você pode pedir sabedoria a Deus de como ensinar os seus filhos. No tempo certo, o Senhor vai agir a teu favor. Vai dar essa orientação, sem dúvida. Ó, nós vamos caminhando para o encerramento desse bloco aqui. Eu vou só colocar mais 2 comentários que nós separamos, antes de chamar o intervalo, para dar voz também ao nosso internauta aqui, telespectador. O primeiro deles, do Fábio Freitas. Ele fala o seguinte, ó: depende de algumas coisas. O tempo de namoro, da pessoa querer revelar o seu caráter e outras. Fábio, o tempo do namoro pode ajudar a revelar o caráter? Assim, quanto mais tempo você namorar, melhor, pastora? Eu acredito que, dependendo do temperamento da pessoa, sim. Porque, às vezes, a pessoa não consegue maquiar por muito tempo, né? É uma coisa que ela não é. Porque até eu conquistar o que eu quero, eu vou ser uma outra pessoa. Só que chega uma hora a pessoa, ela cansa. Ela mesmo cai num próprio, né, cilada de mostrar quem ela é. Então, eu acho que o tempo faz, porque a pessoa começa ficando irritada, né? Sim. Perde a paciência, aquela máscara acaba caindo, né? E acaba você descobrindo. Pode ver que tem pessoas de 7 anos que eu conheço, desmanchou o namoro, porque não, ele não era o que eu pensava. Eu descobri que ele era assim, que era assim. Mudou. Só não pode namorar 25 anos, noivar 20, né? Aí então, Jesus volta. Eu também acho que não pode. Mas, ao contrário, também não é um perigo. A gente pegar, claro, por exemplo, hoje tudo em excesso é perigoso e tudo você tem que olhar. Vamos falar do namoro. Namorou. Eu conheço pessoas que namoraram 6 meses. Sim. E acabou tudo bem, né? Deu tudo certo. Mas são pessoas maduras, que né? Deu tudo certo. Porque pessoas que têm maturidade conseguem, né? Mas namorar muito mais tempo, como a pastora falou, com certeza, brinquei com o tempo, claro. Sim. É claro que você tem que ter um tempo para que você namore, para que você conheça, e é o que a pastora falou. O tempo vai revelar quem é essa pessoa. Sem dúvida. Isso ajuda muito. Sem dúvida. O pastor Samuel Valério, nosso amigo aqui também do Vejam Só, obrigado, viu, pastor? Ele fala o seguinte, ó: somente em parte, após o casamento, é que se conhece melhor o cônjuge. De fato, acho que o casamento vai ser um momento mais propício para isso, né? O duro é que já casou, né? Se revelar mau caráter depois, aí eu já nem sei o que faz. Aí é outro tema. Apenas uma outra discussão. Não vai ter jeito. Ó, vou precisar encerrar esse bloco. Vou chamar um intervalo bem rapidinho. Mas no próximo bloco, os meus convidados ainda vão ter a oportunidade de oferecer para você assim, considerações finais do tema e uma aplicação. Poxa, e agora? Namora, não namora? Deixa o filho namorar, não deixa? Que orientação? O que você precisa fazer praticamente? Como é que essa temática precisa influenciar a sua visão de mundo, né? Como os teólogos gostam, a sua cosmovisão. Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando juntos. Você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer se aprimorar no estudo da teologia, quer se preparar para o trabalho, para a obra do reino, procure pela Grade, código 11-3115-0819, ligue em horário comercial, tire todas as suas dúvidas, são vários formatos, modelos, matérias, módulos, tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles e vai se tornar um aluno lá e vai conseguir se preparar e estudar, tá bom? Além disso, você que gosta de navegar pela internet, nós vamos deixar aqui algumas informações da HIT. E você pode encontrar isso pelo site, hittv.com.br, informação da emissora, dos programas, da programação ou nas redes sociais. A HIT também está em todas. Gosta de navegar? Vai lá, que você vai localizar. E se você gosta da emissora, da nossa programação, é um prato cheio para você, tá bom? Muito conteúdo no nosso canal oficial lá do YouTube. Todos os programas da HIT ficam à sua disposição, tá bom? Para você depois ver, rever ou compartilhar, tá bom? Tem muito material legal lá para você, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje um intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre essa questão do namoro e a possibilidade de conhecer o caráter de uma pessoa durante este momento. E se não dá para conhecer, por que a gente namora? Bom, falamos de bastante coisa aqui hoje, recebendo no nosso estúdio a pastora Giane Lima e o pastor Alexandre Farias também. Na sequência, vou devolver a palavra a ambos, considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, manda sua foto e participa aqui do Vejam Só. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Como é que você faz para mandar a sua foto? Vai no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Tá assistindo agora o programa, já faz uma selfie e encaminha, tá bom? É simples, é rápido, no celular mesmo. Manda com o nome e a cidade e o endereço, tá bom? Se você não utiliza o Instagram, vai no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. O mesmo procedimento. Vai lá na mensagem, faz a selfie, encaminha, nome, cidade e estado, tá bom? Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente super bacana que eu vou mostrar. Antes, vamos mostrar as fotos. A primeira foto que vai aparecer para você é de São Miguel Paulista, aqui Zona Leste de São Paulo. E quem aparece aí é a Adriana Pereira, nossa telespectadora. Tá aí a Adriana, aí ó. Obrigado, viu, Adriana, pelo carinho. Obrigado pela audiência também. Muito bacana aí poder dividir esses momentos com você. A próxima foto é de Montes Claros, Minas Gerais, o estado que, se a gente fizer um levantamento, acho que é o que mais manda foto aqui para o Vejam Só. Eliane Martins é a nossa telespectadora. Tá aí a Eliane também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Eliane, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida, muito mesmo. Forte abraço a você e a todos os mineiros que nos dão muita audiência. E vamos encerrar as nossas fotos de hoje lá no Macapá. E quem vai aparecer aí é o Israel dos Santos. Tá aí o Israel também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Israel, meu irmão. Forte abraço a você. Deus abençoe muito a sua vida. E você que nos assiste, faça como esses telespectadores, mande a sua foto e você vai concorrer a este presente aí, ó. Uma Bíblia King James na versão atualizada. Bom, a versão King James é uma tradução muito conhecida, muito recomendada e nesse formato aí, numa versão atualizada. Obviamente num português mais próximo do que a gente fala, tá bom? A própria Bíblia Almeida também fez uma tradução mais próxima, assim, num português mais coloquial. E a King James também. Então, nós vamos mandar esse material aí na sua casa. Manda foto que você pode ganhar este presente, tá certo? Meus irmãos, vou devolver a palavra a vocês. 3 minutinhos para cada um, para conclusões, considerações finais e uma aplicação. Como no bloco anterior eu comecei com a pastora Giane, nesse eu vou começar com o irmão para a gente encerrar. Pastor Alexandre, por favor. Bom, eu quero deixar para você pensar que você, pai, você, mãe, você tem uma responsabilidade diante dos seus filhos. É preparar eles para a vida, tanto a menina como o menino. E você precisa colocar com que um ensinamento sábio para que eles consigam entender as responsabilidades de um namoro e de um casamento. Você como pai, você como mãe também tem a responsabilidade de saber se seu filho ou sua filha tem condições de namorar. Né? Nós falamos várias situações aqui. Então eu acho que o programa de hoje deu para você pensar. Né? Tem muitas coisas para você pensar. E eu sempre digo uma coisa, Zeca. Nós precisamos sempre pensar no sentido bíblico. Vale a pena o namoro? Não vale? O que falta, o que não falta, tem maturidade, não tem maturidade, há tempo para todas as coisas. Se hoje não é o tempo de namoro, espera que ele vai chegar. Quero agradecer a oportunidade. Por favor. Muito obrigado por estar aqui. É bom demais estar aqui com você, Zeca. Pastora, muito obrigado, viu? A tua presença. E eu agradeço sempre que precisar, a gente está aqui. A gente sempre corre lá. A Angélica esse dia até falou, poxa, tudo que você quer que eu traga o Alexandre, não dá para trazer ele todo o tempo. Mas é que tem alguns assuntos que são muito próximos do trabalho do irmão, do ministério do irmão, e que daí eu sempre lembro, falo com ele que ele vai ajudar. Mas daí quem não está chamando é a Angélica, viu? Pode deixar. Depois ele pega lá. Pastor Alexandre, obrigado novamente pelo carinho, pela atenção. Os contatos do pastor Alexandre à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Chega por lá
que você vai localizar tudo. Pode falar. Só quero mandar um beijo para minha esposa. Por favor. Manda um beijo para você, minha princesa Kelly. Daqui a pouquinho eu tô em casa. Prepara aquela pizza. Boa. Boa, pastor Alexandre. Muito bacana. Pastor Eugênio, 3 minutinhos também para a irmã. Considerações finais. Uma aplicação para quem nos assiste, por favor. Os pais prestarem mais atenção, né, nos filhos, mesmo os que não são cristãos, né? A gente sabe que o mundo está muito difícil de viver. Dos tempos passados, né, que as crianças brincavam na rua, de bolinha, de gude, de bola. É um mundo muito perverso, né? E tem acontecido muitas coisas feias com os nossos jovens que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais uma orientação na palavra de Deus. Que essa palavra, ela não tem feito parte da vida de muitas famílias. Não é só ir a um culto, mas aplicar dentro de um lar. E jovens, escutem seus pais. Não é porque eles não amam vocês, e sim porque eles querem o bem. Às vezes um não agora vai te fazer livrar de um sofrimento que você pode levar para o resto da sua vida. Um não de um namoro, você tem tantas conquistas para um jovem hoje. Os jovens hoje têm facilidade de fazer uma faculdade, de conseguir um apartamento, de conseguir um carro. E, às vezes, por causa de um casamento que não é no tempo certo, se frustra tantos sonhos, tantos projetos. Então, se organize a sua vida, ore ao Senhor, né, peça orientação, para que você não venha ter uma vida frustrada, né? Porque depois nós colocamos essa culpa em Deus. Porque Deus permitiu esse casamento eu estar sofrendo. Deus não permitiu, nós escolhemos, né? E isso faz parte hoje das nossas vidas. Eu também quero agradecer ao meu esposo. Eu falei, ele é o melhor marido do mundo, né? Da onde ele me resgatou, me ajudou, eu ajudei ele. Então, esse casamento que Deus nos abençoou foi com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, e Deus preparou um marido muito bom para mim, né? Nos nossos filhos, nossos netos, né? Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, o Ministério ADTA, né? Que nós estamos trabalhando junto nessa batalha aí com essas crianças, né? Carentes, esse projeto que a gente tem de cuidar aí do povo. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Zeca, muito obrigado pelo programa. Pastor, né? Foi um prazer muito grande estar aqui. O coração está pela boca pela primeira vez, mas foi muito bom, foi gratificante. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Pastor, foi um conhecimento, né? Foi um aprendizado para me agendar aqui, para aplicar com os jovens do nosso ministério também. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, pastora, pelo carinho também. Você que nos assiste, quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, né? A irmã até falou aqui de algumas citações. Pode entrar lá nas redes sociais e nós deixamos os contatos todos aí no nosso perfil do Instagram. Só você entrar lá e você consegue localizar tudo isso, tá bom? Tudo direitinho. De novo, obrigado, minha irmã. Deus continue abençoando sua vida e o ministério também. Antes da gente encerrar o programa, vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá para você se durante o namoro é possível conhecer o caráter da outra pessoa. 77% dos nossos internautas responderam que sim, que é possível conhecer. 23% responderam que não é possível. Então tá aí a nossa base na internet, achando que realmente é uma fase em que é possível. Aliás, tenho certeza que muitos comentaram também nesse sentido, de que esse é o objetivo do namoro, você conhecer a outra pessoa, né? E a partir disso, tomar suas decisões com relação ao casamento ou não, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que votou, que deu a sua opinião, e é fundamental essa interação, e por isso que a gente sempre conta com a sua colaboração, tá certo? Encerramos a edição de hoje, mas a nossa oração é que, se Deus permitir, nós estejamos de volta amanhã com mais uma edição do programa, sempre preparado com muita dedicação e carinho para você. Um forte abraço e até lá!